todos que nos ouvem. Neste instante, os que estão aqui presentes e a você que está conectado conosco através da Rádio FEB, Federação Espírita do Estado da Bahia. Vamos ouvir uma das mensagens que a nossa querida irmã Elizabeth nos escreveu através da psicografia da companheira Marilinda Lima. A verdade é em ti. A verdade que repousa no imo do teu ser é a fonte libertadora da tua alma. Livra-te dos medos e inquietações em torno de um porvir que fatalmente será de luz e paz. Contarás certamente com o mais sublime que há em ti, muita paz. Com os nossos corações confortados com esta mensagem, a Casa da Caridade Irmã Elizabeth pede bênçãos a Deus para iniciar este trabalho redentor. É muito importante saber que você está conosco, perseverando na divulgação desta santa doutrina que é luz, amor e caridade. Estamos transmitindo ao vivo esta doutrinária que ocorre aqui em nossa Casa da Caridade Irmã Elizabeth todas as manhãs das sextas-feiras, das 8 às 9 horas. A Casa da Caridade Irmã Elizabeth tem 14 anos servindo ao bem. Sua programação é intensa, oferecendo, além das doutrinárias, tratamentos fluídicos, assistência socio-humanitária, evangelização infanto-juvenil, inclusive para bebês, grupos de estudos da obra básica, plantão de passes, grupo de artesanato, coral evangelizador, além de dispor de uma gráfica, onde são editorados livros que são psicografados por Marilinda Lima e por Lívia Pereira Santos, que foi nossa querida presidente da nossa casa. Também temos uma biblioteca especializada à disposição de quem queira estudar a doutrina espírita. Visite nosso site www.casadacaridade.net. Lá você encontra informações importantes como notícias da casa, divulgação dos eventos, vídeo do nosso coral espírita Irmã Elizabeth, quadro de horário das atividades da casa, livros e publicações outras. Atividade do setor social, integração com a comunidade vizinha, como colaborar com a casa. Participação em sua nota é um show, endereço da casa, mapa, e-mail, geral@casadacaridade.net. Convidamos a todos também para a nossa confraternização, né? No dia 6 de dezembro, às 16 horas, no Festival de Tortas, que todos estejam presentes, né? A equipe responsável por essa transmissão: Carlos Pacheco, coordenação geral da Rádio FEB, Federação Espírita do Estado da Bahia; Marilinda Lima, programação e locução. Hoje, quem está presidente da nossa casa, senhor Hamilton Reis. Equipe de locução: Lena, Lúcia, Mirilene, Regina e Zenaide. Lúcia e Regina, suporte técnico. O tema de hoje é afinidade simpatia e antipatia. E quem fará a nossa doutrinária é o nosso companheiro Carlos Pacheco. Que Jesus o ilumine como sempre, para que possamos mais uma vez sair daqui preenchidos, né, de boas palavras. Bom, gente, bom dia a vocês que estão aqui presentes nesse auditório. Bom dia a você, amigo internauta, que nos acompanha através
da internet no radiofeeb.net, que pode ser acessada diretamente neste link ou através do site da Casa da Caridade Irmã Elizabeth, que lá também existe um link que remete direto para a nossa rádio. Bom, o tema proposto para hoje, afinidades, simpatias e antipatias, é algo que tão interessante que Kardec incluiu entre os objetos de sua pesquisa, porque não é algo que dependa diretamente da nossa vontade. Acho que todas as pessoas, e aí nós podemos dizer até que pelo menos 100% da população já sentiu uma certa antipatia por alguém que nunca viu e alguém que nunca fez nada. Claro, pessoas que nunca se viram e de repente um deles tem uma certa antipatia mesmo, uma certa rejeição à outra. E eu já ouvi muitos comentários de pessoas dizendo: nunca me fez nada, mas eu não vou com a cara daquela pessoa. O que é que ela lhe fez? Nunca me fez nada, mas ela até parece uma pessoa boa, mas não se encaixa. No entanto, existem outras pessoas que é o inverso. É tomada assim de uma simpatia, de uma amorosidade, de um sentimento de afeto tão grande, e numa primeira vez, se poderia, amor à primeira vista. Isso também é muito comum. É isso? E foi exatamente por conta disso, dessa dificuldade de compreender esse fenômeno, que Kardec incluiu entre os objetos de sua pesquisa. E nada melhor do que perguntar a alguém com uma capacidade superior de conhecimento, para que isso pudesse ser esclarecido, uma vez que nos compêndios humanos, nas universidades humanas, não há uma explicação clara para esse fato, para esse fenômeno. E o Espiritismo, como dentro do seu contexto de buscar fora determinadas coisas que nos acometem e que não encontramos explicações plausíveis, perguntou ao Espírito, e o Espírito deu respostas também bastante claras e objetivas sobre o que é que causa esse tipo de rejeição ou de simpatia, e que está dentro do campo das afinidades. Às vezes, um pai e uma mãe têm rejeição pelo filho, desde o nascimento. E o inverso também é verdadeiro. Tem crianças que não se sentem bem ao lado da mãe. É uma rejeição mesmo, e a mãe tem que ter muito tato, muito carinho, muito cuidado, para que isso seja, de alguma forma, debelado em tempo hábil, enquanto criança. Quer dizer, mas esse é um processo de transformação, é como aquela de cooptação. Fazer, por exemplo, como Jesus fez com Paulo de Tarso. Paulo de Tarso nunca tinha visto Jesus, não sabia nada do que ele disse, nem do que ele fez, porque ele era um rabino, foi educado dentro dos cânones da religião judaica, e ele perseguia Jesus. E como ele não encontrou Jesus, porque Jesus já tinha ido, ele passou a perseguir todos os seguidores. Todos aqueles que falassem no nome de Jesus, ele mandava trucidar. E a raiva aumentou, mas ainda depois que ele perde para os cristãos a amada dele, né?
É interessante. Por quê? Porque o irmão dela foi acolhido pelos cristãos e se tornou um deles. E Paulo, com raiva disso, mandou executá-lo. Ela, claro, que não gostou daquela atitude e passou a não aceitá-lo mais. Com isso, a raiva dele triplicou. Então imagine como é que um cidadão vai ter uma raiva a ponto de matar até aqueles que simplesmente citaram o nome. E Jesus, ao invés de se vingar dele, fez o quê? Trouxe ele para o lado dele. Esse é um cidadão valoroso, inteligente, brilhante, corajoso, intrépido. Esse, se eu convencê-lo a acreditar nas minhas máximas, ele vai fazer um grande trabalho, o que os outros não estavam fazendo. Pedro não estava fazendo, Tiago não estava fazendo, nenhum dos outros estavam fazendo o que Paulo viria a fazer depois e fez. Construiu e edificou a igreja cristã. A igreja cristã hoje existe como existe graças ao trabalho de Paulo de Tarso. Deixou de ser Saulo à época para se transformar em Paulo de Tarso, se converteu ao cristianismo. Então veja a sabedoria de Jesus. Então o pai e a mãe que é rejeitado por uma criança logo que nasce, o trabalho não é também alimentar essa rejeição. É usar da sua maturidade, do seu conhecimento, da sua já experiência para transformar aquela atitude, porque é um tempo ideal e favorável para vencer essas dificuldades, essas divergências. O problema é que o Espiritismo, enquanto ciência, ela não se limita à prática de forma cega. É preciso uma explicação para esse fenômeno, que é realmente um fenômeno. Pessoas que nunca se viram, de repente, são tomadas de um ódio tal, ou de uma simpatia, de um amor tão grande que não se explica. E aí, com base nos ensinos dos Espíritos, nós chegamos a uma conclusão. Primeiro, nós somos espíritos. Como espíritos, nós não somos um pedaço de carne que anda simplesmente. O espírito já existia antes do corpo e continua existindo depois da morte do corpo. E mais ainda, conserva todas as suas experiências e que leva para o outro lado. Eu voltei a ler por esses dias um livro que eu já falei aqui várias vezes e gostaria que vocês realmente se interessassem por ler esse livro, não só pela forma de apresentação, mas pelo conteúdo, que esses fatos são explicados de forma bastante minudente, que é o livro Um Repórter do Outro Mundo, e que o autor Silveira Sampaio escreve através da psicografia de Zíbia Gasparetto. Ele estuda esses fatos e explica numa linguagem bastante acessível e bastante lúdica como é que se explica essas coisas que se dá aqui e se dá também no mundo espiritual. Interessante que ele mostra que também no mundo espiritual existem essas antipatias e simpatias. O espírito chega do outro lado ainda carregado dessa raiva, né? E ele narra um caso interessante de um cidadão que ele foi um boêmio, mas ele um grande músico, mas ele tinha uma certa dificuldade de aceitar a vida do pai, que era uma vida desregrada e que levou a uma situação de pobreza, que ele teve que trabalhar logo cedo para ajudar a sustentar a mãe e os irmãos. Com isso ele carregou aquela mágoa. Depois ele se apaixona por uma mulher que não gostava dele e disse a ele claramente que não ia ficar com ele porque ela não gostava dele e gostava exatamente do inimigo dele. Como vejam, o cidadão carregou todas essas mágoas durante a vida, se entregou ao alcoolismo, realmente ele
deixou de viver. Cidadão desse morre em condições lamentáveis, tanto moral, social, espiritual, financeiro, tudo que leva o cidadão a uma degradação. Assim ele desencarna e vai aportar numa colônia que está Silveira Sampaio, que foi diretor teatral dele, à época em que ele era músico e que participava das produções de Silveira Sampaio e de um outro também, teatrólogo, jornalista, que viveram juntos aqui na Terra. E por planejamento do diretor da colônia, que se chama Jaime, foi criando as condições para que eles se reaproximassem, porque era a única forma de ajudá-lo. Então, quando ele recebeu o que ele viu, ele estava tão envergonhado que ele teve uma rejeição muito grande. Não fosse a superioridade já dos outros dois, ele seria largado lá. Além dele estar se queixando, que era o que ele fez durante toda a vida, se queixando que o culpado dele estar na miséria era o pai e a mulher que não quis, e ficava o tempo todo se queixando e justificando os atos dele. Chega no plano espiritual, nessa mesma circunstância, vai levar um tempo para que ele possa rever seus valores, etc. Então, o cidadão nem sempre no plano espiritual consegue vencer todas essas dificuldades e retorna, ainda com alguns resquícios daquilo. Se dá o esquecimento, mas o esquecimento, em algumas circunstâncias, não é total. Fica alguns fragmentos ainda no próprio perispírito do indivíduo. E isso exala na hora que ele chega aqui. E se for, por exemplo, dentro daquele caso que está lá em Missionários da Luz, de Segismundo, veja a dificuldade de reorganizar a família dele. Por quê? Porque havia um antagonismo entre os três, e só os três se reunindo de novo para poder resolver as questões, mas houve uma rejeição muito grande desde o ventre. Quantas crianças nascem e antes do nascimento, nos 9 meses, tem 3, 4, 5 tentativas de aborto espontâneo? É o quê? É o feto, a criança, o espírito que está ali, que está rejeitando aquela família. Mas, por bondade divina, é necessário que ele retorne ali naquele seio para resolver o problema de 3, ou de 4, ou de 5. O nascimento dele ali seria a solução para um problema que já vem há milênios. Aconteceu recentemente aqui na cidade de Juazeiro, um cidadão que se viu endividado, ele jogava, e numa partida daquela ele apostou até os filhos, a mulher e tudo. Resultado, quando ele viu que estava na bancarrota, o que é que ele fez? Matou a mulher, o filho e se suicidou. Bom, quantos milênios vão levar esses 3 para resolver esses problemas? É preciso reencarnação, 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 de um jeito, de outro, reencarna numa outra família, nas proximidades, para eles se unirem, para resolver essas pendências. Então, isso gera em muitas pessoas, determinadas pessoas, que realmente exalam diante de algumas pessoas esse ato de rejeição, como o outro lado também é verdadeiro. As pessoas são tomadas de uma simpatia que não tem explicação. E nós podemos dizer mais assim: as pessoas que têm, mas é muito raramente, e que às vezes supera com facilidade, são espíritos que já estão no nível de evolução. E tanto ele é simpático a muita gente, como ele também acolhe muita gente.
E quando aparece um caso desse, ele consegue superar. Isso reconhece muita gente. Um dia eu estava assistindo um programa de televisão aí, estava ouvindo o depoimento de um cantor, Tiaguinho, né? Ele dizendo que ele teve doente, e quando ele estava doente, ele estava sem poder, acho que ele teve um coma, né? Alguma coisa desse tipo, e ele não podia ter acesso. Mas quando ele despertou, numa das vezes que ele despertou, tinha tanta gente na porta do hospital, que ele disse: eu não posso morrer, porque eu vou fazer a infelicidade de todo esse povo, e é esse povo que está me mantendo vivo. Então veja como é que um jovem cantor, que não é grande expressão assim, mas é uma paixão nacional, de repente. Então esse é o espírito que nós temos que dizer que é um espírito, já está no nível de evolução muito alto. Agora, pode ser que nessa encarnação ele reverta isso, ou cresça ou diminua, porque ele pode estagnar. Claro que ele não vai retroagir, porque Kardec disse que não há possibilidade de regressão, mas que há a possibilidade de estagnar. E quando você para, parece que é atraso, porque a nossa proposta aqui é evolução. Então nós temos que começar a vencer essas antipatias e aumentar a simpatia, ou seja, a responsabilidade de quando alguém me diz: não, você é um cara bacana, você... Então eu tenho que levar isso a sério, para que eu procure melhorar. Tomar cuidado para eu não subir no salto alto, até porque é coisa das mulheres, né, que às vezes precisam crescer um pouco mais, mas é preciso cuidado, porque isso também pode levar. E nós estamos percebendo no meio espírita muito disso. O médium, por ser médium, ele passa a ser endeusado, e muitos não têm a capacidade de controlar esse endeusamento e assimila isso, incorpora. Resultado, ele passa a construir problemas para ele mesmo, por conta da vaidade, por conta do orgulho, etc. Isso é muito cuidado. Tanto que, se nós vamos analisar a obra de Kardec, Kardec é muito sensato nesse ponto. Ele diz: do que é que o médium tem que se orgulhar, se não é nada dele? E Kardec nunca deu muita atenção a valor a médium, não. Nunca deu. Trabalhava com as crianças e com qualquer pessoa que tivesse a faculdade, que fosse capaz de trazer uma mensagem de valor. Mas acabou o trabalho, acabou. O médium é um instrumento, é uma caneta. A caneta serve para quê? Só para escrever, mas se tiver alguém que sabe escrever, usá-la. Se não souber, não serve para nada. Um analfabeto pega uma caneta, para que ele quer caneta? Não é? Então o médium é isso. O médium é essa pessoa que assume o compromisso com alguém, por conta até às vezes de uma dívida contraída no passado, e que volta com essa predisposição de selecionar os espíritos, os quais vão se comunicar por intermédio dele. Mas é a obra do espírito, não é a obra do médium. Por que que o médium deve ser endeusado? E aí é muito mais nós que estamos de fora, que fazemos isso. Porque fulano recebe o espírito ciclano. Sim, daí é o espírito. E o espírito vem na hora que ele quer. Na hora que ele não quer, não adianta. Fica aí, 24 horas esperando que ele não aparece. Entendeu? Porque, então, o médium é uma pessoa que precisa de carinho, precisa de... como outra pessoa qualquer. O fato dela ter essa capacidade de intermediar informações, por que eu não endeuso o carteiro que traz a correspondência? Então tinha que ir, porque o que é que o carteiro faz? Traz a correspondência, né? Então o médico o que é que faz? Traz a correspondência. E recebe os bônus por isso. Porque a cada vez que ele ajuda alguém, isso é um somatório na sua contabilidade espiritual, no seu valor moral.
Essa é a ideia que nós precisamos ter quando nós temos essa dificuldade com relação ao outro. Nós já sabemos quem somos. Eu sou um espírito e o fato de eu não gostar de determinada pessoa, ao invés de me afastar, eu devo me aproximar, respeitando, né? Respeitando os valores, os interesses, as formas das pessoas. Não é tentar mudar a pessoa, é mudar eu em relação àquela antipatia. Porque às vezes, muitas vezes, as antipatias não são recíprocas, é unilateral. Eu tenho uma antipatia por uma pessoa e a pessoa, no entanto, gosta de mim. Então quem é que tem que se modificar? Ele ou eu? Não é? Então eu é que tenho que me modificar. E mesmo que haja uma reciprocidade na antipatia, eu devo mudar a mim e deixar ele com a antipatia dele. E procurar demonstrar, através de atitudes, que eu não sou tão antipático assim. Que eu posso ajudá-lo no momento em que ele necessitar. Então eu vou começar a dar demonstrações de quebra desse paradigma. Essa é a atitude do ser inteligente. Não nos esqueçamos nunca que o Espírito da Verdade disse a Kardec que nós somos seres inteligentes da criação. Então, um corpo é um corpo. Tem gente que diz, fulano é feio. Não existe ninguém feio. O que existe é alguém que enaltece a beleza. Porque como é que a gente mensura o feio do bonito? Tem que ver o feio. Porque é o feio quem faz o bonito. Senão nós não teremos parâmetro. Não existe luz se não existir trevas. Se aqui fosse sempre claro, para que essas lâmpadas acesas? Aliás, até nem precisava. Né? Nós estamos contribuindo aí para o efeito estufa. O ambiente está claro, né? Então, as coisas têm os seus valores, todas as coisas têm seus valores. Tem nada desprezível. Ontem eu estava à noite pensando e morreu um advogado famoso aí, né? Doutor Márcio Tomás Bastos. E eu pensava, eu digo, não fez falta nenhuma, porque ele era criminalista, ele defendia os criminosos. Então, que falta vai me fazer um cidadão que defende os criminosos? Não é? Então, por quê? Porque um rapaz amigo meu estava com uma demanda aí que ele precisa resolver, e ele foi falar com uma advogada amiga nossa, e ela disse, eu só trabalho para criminoso, porque o criminoso paga, e o honesto demora até a justiça resolver, a justiça nunca resolve, então, e o criminoso paga adiantado, então eu só quero trabalhar no crime. Aí eu digo, olha o criminoso tendo valor, olha a violência tendo algum valor. Então, a quem interessa o crime, a violência? A quem interessa? Há 1 milhão, um exército de pessoas no mundo inteiro. A indústria de armas, a justiça, advogados, policiais, imprensa, falada, escrita, televisada, que adora ganhar audiência, né? É só ver o escândalo que a audiência cresce. Então o povo gosta, se alimenta disso. Então o crime tem seu valor. Por isso que tem. Não vai ser combatido nunca. Não vai. Constrói-se prisão. É o mundo de construção, as empresas construtoras, material de construção, os corruptos que ganham dinheiro para poder construir os presídios, tudo isso se retroalimenta. Então por que é que eu vou ter raiva do criminoso? Só vou criar problema para mim, vou ganhar um câncer, alguma coisa, porque eu estou com raiva do outro que está cumprindo o seu papel nesse tipo e nesse modelo de sociedade que nós escolhemos para viver. Então eu ter raiva deles não vai resolver o problema, não vai acabar com a violência.
O que nós precisamos é demonstrar a nossa paz. Entender como Jesus entendeu. Não, eu vim para os doentes. Os sãos deixam os sãos. Aquele que já ganhou pelos préstimos, esse já está beneficiado. Agora, aquele que fez o bem sem olhar quem, aquele é dos meus. Então eu quero ir com Jesus ou eu quero ficar com o mundo? Não é? Eu tenho que fazer a escolha. Então a escolha não é combater da forma como se pretende, mas se você, como diria Gandhi, se você quer fazer algo por alguém, torne-se primeiro igual a ele. Não é para você fazer o mal que ele faz, mas fazer-lhe o bem que ele necessita, que é, inclusive, o esclarecimento. Por isso a dificuldade que o Espiritismo tem de se constituir como uma ferramenta de uso. Porque o Espiritismo é uma ferramenta para uso, para se usar no dia a dia. Na mesma necessidade que nós temos de tomar água, 2 litros por dia, viu, gente? Para não ter problema, né? E de nos alimentar, de ler, de conversar com as pessoas, de viajar, de passear, de olhar a beleza da natureza. Então é isso que o Espiritismo nos convida, para também utilizarmos dele nessa mesma proporção. Então, na hora que eu resolver me intitular de espírita, eu devo ter em mente que eu tenho que mudar os meus valores. E mudar os meus valores significa exatamente não compactuar com o erro e combater de forma leve e suave. Não adianta pegar o cidadão e botar na cadeia, porque ele sai pior do que entra. Se pega um cachorro e deixa solto na rua, ele é dócil, ele não morde ninguém, ele se socializa. Mas se você pega o cachorro e bota numa prisão, ele se torna violento e quem chegar junto dele, ele morde. Então, nós temos que rever os nossos valores. Quando nós fizermos essa revisão de valores, nós vamos aprender com o Cristo que as coisas desse mundo, elas são desse mundo. Elas são desse mundo. As pessoas são assim, estão num processo de descoberta, de autodescoberta, e que o tempo, aliás, vai ser até o tema do programa de sábado, o tempo, e aliás um dos grandes filósofos que o Brasil conheceu e que ainda está aí, ele dizia: o tempo é o senhor da razão. Né? E essa frase dele, hoje ele está vivenciando, porque quem era contra, quem ele combateu, quem combateu ele agora está irmanado. Então, quem foi que mudou? Ninguém sabe, mas ele entendeu isso há 20 anos, que o tempo é o senhor da razão, e que tudo aquilo que estava acontecendo naquela hora, o tempo ia se encarregar de demonstrar que ele ia ficar por cima de novo. Porque quem conhece a natureza humana, os valores que as pessoas cultivam, é fácil. É muito fácil. Então não adianta ter raiva, não adianta alimentar ódio, não adianta alimentar também expectativas excessivas. Não adianta, porque quando nós fazemos isso, nós incorporamos isso na nossa personalidade e que isso vai acompanhar durante milênios, porque são questões do espírito, questões da alma,
E os problemas da alma não se resolvem por meios materiais. Os problemas da alma se resolvem por meios morais. E eu desencarno e chego no plano espiritual ainda com esses miasmas no meu, impregnados no meu perispírito, porque faz parte da minha personalidade ultimamente vivida. Vou levar um tempo para me recuperar dessas questões. A de ordem física é simples. Nós até vimos num dos programas aí, nós apresentamos no Rádio Teatro, do cidadão que não tinha um braço. E ele acreditava que não tinha um braço. Mesmo depois de morto, ele chegou lá no plano espiritual, não tinha um braço. Entendeu? Aí foi levado a uma reunião mediúnica, e nessa reunião mediúnica a doutrinadora começou a dizer a ele que ele começasse a pensar no outro braço. Ele disse: mas como eu vou pensar no outro braço, então eu vou ficar com 2 braços esquerdos. Veja a ideia dele ainda, né? Ele ainda não tinha consciência de que a lesão que estava do perispírito, agora ele, fora do corpo, ele podia reconstruir a partir da vontade. Então você fique quieto, disse a doutrinadora, que vai ser Glória Pita, né, no teatro. Ela disse: pense, se acomode, durma. Ele adormeceu, agora desperte. Ele já estava com os 2 braços. Pronto, você é mágico. Eu disse: não, não sou mágico, você é que é o mágico. Foi você quem conseguiu resgatar o braço que você perdeu quando estava lá encarnado. Então, veja como é que nós chegamos no plano espiritual. Isso porque estava no físico, é mais fácil. Mas quando são questões de ordem moral, realmente é complicado. É muito complicado. Então, ele passa um tempo, vai ter que reencarnar. Quando ele chega aqui, às vezes ele tem repulsa de milhares de pessoas. Se o cara era um Hitler da vida, mandou matar não sei quantos judeus, esses caras agora que estão aí na Arábia, os curdos, esse povo que andam se matando lá por nada, esses líderes, como é que eles vão despertar no plano espiritual? E quando eles voltarem, como é que eles vão ser? Eles vão encontrar de novo, vai todo mundo estar aqui de novo. O ruim é isso, é melhor que nós avancemos agora para não voltar. Porque se nós tivermos que voltar, vamos encontrar com todos esses que estão aí, que ainda não se recompuseram e que muitos não vão conseguir, certo? Porque são mudanças radicais, mas mudanças morais, porque o cidadão está lá na miséria, mas é cheio de vaidade, cheio de orgulho, cara catando lixo. Eu tenho tido experiências desse tipo. O cidadão está lá catando lixo, mas vai ver, ele é extremamente orgulhoso, egoísta e orgulhoso. Tem um filme, que é Conversa com Deus. É um filme interessante, em que o artista, ele era um pastor protestante e ele falava para multidões, muito rico. De repente ele sofre um acidente e nesse acidente ele sofre amnésia. Aí ele esquece daquele grande palestrante que era, aquele grande orador. E aí bate em todas as portas e as portas estão fechadas. Sabe qual foi o resultado dele? Aparece no lixo de uma daquelas lanchonetes grandes, norte-americanas, catando lixo e tendo que brigar por espaço entre os seus concorrentes, os outros catadores. Ele foi catar latinha, não pode catar latinha aí não, porque ali é zona fechada. Foi duro para ele conseguir sobreviver como miserável. Tudo porque, quando ele estava no auge, ele era extremamente vaidoso. Era um cidadão que
para se falar com ele, tinha que pegar fila e etc. E ele não atendia todo mundo, cobrava caríssimo pelas pregações, ele era pastor, mas ali nada é de graça. Se bem que ele consegue dar a volta por cima, ajudado por um daqueles garis que ficou com pena dele, que conheceu ele antes e começou a dar apoio a ele. E nesse apoio ele começou a catar latinha e tal, fui recobrando a memória. E aí entra o fator que o filme não é espírita, mas fica claro que as obras dele, o potencial dele todo era mediúnico. Ele escreve um livro dentro do ônibus e encontra uma pessoa que vai publicar o livro dele, e aí ele volta ao auge. Mas aí ele volta e foi procurar um por um daqueles aqueles que ajudaram ele durante a miséria, e o pior para ele, não encontrou ninguém. Foi a grande frustração. Quando ele vai no dever de gratidão procurar ajudar todos aqueles que o ajudaram, ele não encontrou mais ninguém. Ele aí termina o filme, ele nessa dúvida, e agora? Então nós vamos chegar no plano espiritual e dizer assim, e agora? Portanto, é agora a hora de nós começarmos a fazer uma reflexão sobre nosso estado atual, os valores que cultivamos, o que é que nós queremos, o que é bom para todo mundo e não só para mim. O que é bom para todo mundo? Quando a prefeitura resolveu fazer o transporte solidário aí, foi um Deus nos acuda. Quem estava em rádio estava ouvindo a reclamação, está tudo engarrafado, etc e tal. E a gente, uma parte vai ter que sofrer para resolver esse problema aí. Porque a cidade não vai comportar tanto carro, todo dia entra 5, 6 mil carros. Quem é que vai construir rua todo dia? Então nós temos que começar a fazer o transporte solidário. O transporte público está ruim, mas nós podemos trabalhar para que ele melhore, não depredando, não é? Porque o cidadão bota um ônibus aí, de repente os bancos estão cortados, etc e tal, aí tem que recompor. Então nós temos que começar, eu moro aqui, eu vou para o mesmo lugar, dá carona no outro, faz o revezamento, um dia vai você, um dia vou eu. Resultado, nós diminuímos o número de veículos, diminuímos o número de calor, de poluição, etc, tudo, e a cidade fica mais confortável. Se nós vamos aos jardins, vamos fazer a nossa parte, gente. Não vamos jogar o lixo, se tiver lixo, a gente pega o lixo e bota na caixa. Eu vi isso aqui numa cidade, eu vi aqui em Aracaju. Um grupo de baianos ia na frente, e a criança ia chupando o picolé e largou da rua. Aí uma senhora que vinha atrás pegou e botou num saquinho. Aí o outro menino jogou, ela pegou e jogou. Quando chegou lá na frente, chamou o pai e disse: olha, por favor, jogue naquela caixa ali. Vocês não são daqui não, é? Assim mesmo. Entendeu? Então nós podemos dar a nossa contribuição e isso melhora a vida de todo mundo. Eu vou ser simpático quando chegar lá e vou ser simpático quando eu voltar aqui. E aí, ao invés de eu ser antipático a 1000, eu vou ser antipático a 1, que é exatamente aquele que não gostou daquela atitude, que às vezes se sentiu diminuído, ficou envergonhado, aí toma raiva, quando deveria agradecer, mas a maioria de nós somos assim. Quando alguém nos corrige, nós, em vez de agradecermos, nós tomamos raiva. Ontem eu via um programa numa dessas TVs fechadas aí, de uma instituição que existe na cidade de São Paulo, que trabalha com criança problema. Então, a repórter perguntou ao menino, já um rapazinho, né, seus 14, 15 anos, e já tinha passado por 5 escolas, todas ele foi expulso a bem da disciplina. Nessa escola ele era exemplo. A repórter perguntou que transformação que ele houve. É porque aqui não tem professora.
E essa que está aqui? Não, ela não tem cara de professora. A professora tem cara? Tem, sim. Sabe o que é isso? Extrema rigidez. Eu sou autoridade. Uma amiga nossa que tem que ser tudo certo, tem que ser assim. Peraí, tenha calma. Criança não pode ser assim. Né? Com pessoas, não é com criança não, com pessoas. Com pessoas não se pode tratar. São os espíritos que estão ali com todos os seus problemas, com todo o seu passado, não só o passado recente, mas o passado lá de outras encarnações, e que trazem agora. E nós que estamos numa posição melhor, lembrar de Jesus com os discípulos. Uma certa feita, Jesus sai com os discípulos e Tiago era o mais certinho. No entanto, foi Tiago que depois criou o problema todo que levou ele. Mas Tiago, todo organizado, precisava de dinheiro para manter, fazer a manutenção, tem que ter dinheiro, vão fazer as coletas, não sei o que. Jesus, Tiago, cuidado para não pesar muito a mala. É preciso só o necessário. Mas Tiago, agora, ele era cobrador de impostos, antes de se converter ao apostolado. Era contador, então o negócio é receita e despesa. Quanto mais receita, menos despesa, mais sobra. Não é o economista que é visão de futuro. Você investe agora para colher lá na frente. É o agricultor que investe tudo na terra agora, espera chover e vai colher lá na frente. O contador não, é receita e despesa. Tiago era contador, então receita, tem que entrar receita e apertar aqui para não gastar. Que é para sobrar, para fazer outros, poupança, etc. Imagina, Tiago chega para Jesus e diz: mestre, será que nós estamos efetivamente preparados para levar a ideia de um Deus supremo, bom, justo? Jesus parou e disse: vem coisa. Tiago, por que perguntas? Tiago responde: mestre, que durante a viagem fulano brigou com cicrano e fulano se desentendeu. Eu acho que nós não estamos ainda com as condições ideais para nos tornar mensageiros de Deus, para implantar o reinado. Jesus parou, pensou e disse: Tiago, acaso já edificaste no teu coração todos os valores do reino? Tiago olhou, baixou a cabeça e disse: não. Então, Tiago, se nós ficarmos exigindo muito dessas coisas, o trabalho não sai. Então nós temos que respeitar as diferenças e trabalhar com o que temos. Então veja a visão. Nós temos que trabalhar com o que temos. Não somos perfeitos ainda. Estamos em busca da perfeição. Então nós não devemos nos acomodar nessa imperfeição, porque vai nos atrasar. Mas que devemos estar procurando melhorar sempre, claro. É lógico, é da inteligência. Mas não podemos descartar o outro, porque ainda comete um erro aqui, comete ali, exclui, como eu já vi muito centro espírita. Eu, por exemplo, já passei por isso e continuo passando. Tem gente que não gosta de minha palestra, não me chama mais, nem me diz por quê. Para mim, tanto faz, eu não fiz propaganda nenhuma, não é? Aconteceu por acontecer, foi acontecendo, alguém me chamou aqui, outro chamou ali, um diz que gosta, tem gente que não gosta. Tem um amigo nosso, Adenauer, que é o nosso coordenador lá no Instituto, que dizia assim: olha, você tem que agradar o dono da casa, o presidente. Se você agradar ele, não tem problema, mas se você desagradar ele, pode agradar o público todo, que você não tem problema. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio para entender a dificuldade do outro e conviver com ele a si mesmo. Dentro de casa, que isso é mais patente ainda. Veja que Jesus teve um momento dele, inclusive, afirmar: quem são meus pais, quem são meus irmãos? Exatamente porque os irmãos não concordavam
com a tese dele, porque Jesus era um revolucionário no bom sentido, ele queria mudar a sociedade, mostrar uma nova forma de se relacionar, mostrar uma nova forma de exercício do poder. O poder não é ter o poder, é distribuir o poder com todos, é permitir que todos possam crescer. Então, o que é que ele propôs? Né? Ele propôs exatamente essa forma. E os seus familiares achavam que ele era um maluco beleza, porque era diferente, não queria se enquadrar, corria risco de morte, ele não podia fazer movimento social contra o que estava estabelecido. E Jesus disse: e quem está querendo fazer o que eu faço está aqui nessa reunião, então vocês é que são meus irmãos, porque estão fazendo a vontade do Pai que me enviou. Eles apenas são meus irmãos da consanguinidade. Agora, na hora que eles quiserem vir sentar aqui, eles vão ser meus irmãos mais do que vocês, porque existe um outro laço, além do laço espiritual, há o laço consanguíneo. Mas enquanto houver somente o laço da consanguinidade, então é muito importante. Mas não deixava de amá-los, eles apenas não respeitavam-os. E aí uma diferença grande. Eu amo meu pai e minha mãe, mas não respeito. Tem uma amiga minha, que vocês conhecem muito, que uma certa feita ela disse numa palestra o seguinte, que um filho dela disse a ela: minha mãe, eu não faço nada do que a senhora manda, mas registro tudo. Então, eu digo a ela, agora você pode lavar as mãos, porque pelo menos o que você está dizendo, se for bom, está registrado. Agora, se for mal, também está registrado. Ele vai fazer se quiser, porque o cidadão, eu não estudei porque meus pais não puderam ou não quiseram, etc. Sim, mas agora você já está adulto, você pode estudar com seu próprio recurso. Não estuda porque não quer, então não pode ficar se queixando a vida inteira. Culpado é governo, culpado é não sei o quê. Não tem, você é quem faz a sua própria vida, você é que constrói os seus valores. O governante diz uma coisa, mas o sistema diz não. Já diria o poeta Gilberto Gil, não é? O governador promete, mas o sistema diz não, então a coisa não muda. E você vai fazer o quê? Ficar malhando em ferro frio, falando, você faz a tua parte, né? Qual é a minha parte? A minha parte é essa, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. Isso eu vou me tornando uma pessoa agradável. Você chega, você tem a solução. Você chega, você tem a solução. Sempre há uma possibilidade. Há sempre uma porta que se abre quando milhares se fecham. Sempre há uma possibilidade. Portanto, ser agradável em todo lugar que chega, se esforçar para isso. Em todos os lugares ser agradável. Porque o velho que chegava no banco, ele pegava uma bala e saía distribuindo com todos os caixas e todos os funcionários que ele encontrava, e se tivesse gente na fila, ele olhava e dava uma bala. Um dia, mania de repórter, eu fui perguntar a ele por que ele estava fazendo aquilo. Ele disse: rapaz, é para agradar. Quanto é que custa uma bala dessa? 1 centavo. Eu compro um pacote lá na Bomboniere. E uma bala muda o estado da pessoa, porque qualquer pessoa recebe um presente, agradece, porque todo mundo gosta de receber presente. Todo mundo gosta de receber presente. Pode ser uma insignificância, mas só o ato da lembrança. Tanto cartão de Natal, coisa mais insignificante em termos de valor, mas o significado em termos espirituais é gigantesco. Uma frase forte que vem ali naquele cartão, um pedaço de papel, aquilo é capaz de tirar todas as mágoas da pessoa. Você escrever uma carta, não só ficar no e-mail, mas mandar uma carta, correio chegar e entregar uma carta, não tem nada mais interessante do ponto de vista das pessoas. Eu mando um e-mail, mas se eu recebo uma carta, a carta é muito mais significativa. Só não serve carta
do banco, né, para cobrar. Só vem cobrança. Aí realmente a gente fica, multa de trânsito também, rapaz, aquele papelzinho amarelo, problema. Mas você foi lembrado, né? Alguém sabe que você existe. Então, essa mensagem para essa nossa sexta-feira, é a penúltima do mês, né? A penúltima sexta-feira do mês. E esperamos que eu já possa desejar Feliz Natal a todos vocês, já que o Natal se aproxima e é realmente a festa mais bonita, mais iluminada do ano, do calendário mundial. É o 25 de dezembro, que nós nos lembramos da figura mais importante que já viveu sobre a terra, e é o nosso governador, aquele sim que é o governador perfeito. Muito obrigado.